Meus queridos irmãos e irmãs, queridas crianças, famílias, aqui nos reunimos na casa do Senhor, mais uma vez, para encerrarmos esse domingo, dia do Senhor. E esse domingo é um domingo especial. Primeiro, porque é o dia da árvore e é a vigília da primavera, né? Estamos para colher a primavera. Depois, porque também choveu na última sexta, a chuva finalmente chegou, né? Choveu sexta e sábado. Vamos agradecer a Deus a chuva tão esperada, que com certeza trará uma melhor qualidade de vida para nós. E celebrar o dia da árvore e acolher a primavera significa dizer que pelas criaturas nós chegamos ao Criador. Tudo aquilo que foi criado por Deus nos remete a Ele, o Criador de tudo. Por isso, vamos ter mais uma vez esse lindo quadro de Sandro Botticelli, né, a primavera, e a frase ali: pelas criaturas chegamos ao Criador. Nós estamos entrando na primavera, que é a estação da vida. Depois do inverno, a vida renasce. A teimosia da vida. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus da vida. É o Deus que aposta na vida, aposta em nós, e a vida sempre vence a morte. Essa é a nossa fé. E celebrar também o dia da árvore, a primavera, significa assumir o compromisso de cuidar de tudo aquilo que Deus confiou a nós. Cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar da água. Eu me lembro que quando era criança na escola a gente aprendia, né, que o Brasil era o país das águas. Parece que é um erro, né? Ou ensinava errado ou a gente acabou com a água. Acho que é a segunda opção. É a segunda opção. Vejam, ou cuidamos ou ficamos sem. Todos os recursos, por mais abundantes que sejam, eles são escassos. São escassos, são finitos, são limitados. Ou a gente cuida ou a gente fica sem. Às vezes a gente tem a impressão, até com dinheiro, de que nunca vai faltar. E acaba faltando, se a gente não souber administrar bem. Então vejam, Deus confiou a nós a criação, a natureza, para que sejamos os guardiães da natureza. Também para que sejamos os cuidadores da vida. Então vamos pensar nisso, né? Vamos refletir qual é o nosso papel na vinha do Senhor. A vinha é o mundo, a vinha é a humanidade, e todos nós somos trabalhadores na vinha do Senhor. Devemos cuidar bem de tudo aquilo que Deus confiou aos nossos cuidados, sobretudo cuidar bem da vida que foi confiada aos nossos cuidados. Bom, queridos irmãos e irmãs, falando em vida, a segunda leitura é muito interessante, porque Paulo relata nesse breve texto a sua fé na ressurreição, uma fé bem consistente. Oxalá tivéssemos a fé de Paulo. Vejam o que diz Paulo: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. E diz mais: para mim seria melhor já estar com Cristo, mas pensando em vocês, é melhor que eu continue aqui, fazendo bem e produzindo bons frutos, para colaborar com a salvação de vocês. Quem nunca teve essa sensação assim, diante de tanto cansaço, de preocupações? Quantas vezes nós estamos pensando assim: como seria bom já estar com Jesus, né? Já estar descansando nos braços de Deus. É o que Paulo diz. Mas, enquanto não chegar a nossa hora, a gente tem que trabalhar na vida do Senhor, tem que produzir bons frutos, porque a nossa presença nesse mundo é importante. De tal modo que quando chegar a nossa hora, nós sabemos que o nosso lugar está reservado junto de Deus. Nós não fomos feitos para a morte, mas sim para a vida. O homem não é um ser finito, um ser para a morte, mas um ser para a vida em Deus. Essa é a fé que Paulo nos testemunha hoje. Depois vejam a primeira leitura aqui interessante, né? O profeta nos convida a buscar o Senhor. O primeiro verbo, buscar.
E o segundo verbo que ele utiliza é voltar. Então, buscar a Deus e voltar para Deus. E também um outro verbo, abandonar o caminho do mal e passar a trilhar o caminho de Deus. Esse é um convite para nós. Mesmo na agitação do dia a dia, mesmo com tantos compromissos, é possível se encontrar um momento para buscar a Deus. É possível deixar na nossa agenda um momento para buscar a Deus, para voltar para Deus. E é possível também deixar o caminho do mal e trilhar o caminho do bem, que nós chamamos de conversão. E diz mais o profeta, diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, e os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. E que entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus existe uma distância incalculável. Tem gente que é tão presunçosa que acha que sabe o que Deus pensa. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer, olha, Deus disse isso para você, como eu posso falar isso? Como que a gente pode saber? Gente do céu, a gente tem que filtrar um pouco as coisas, né? E Deus disse isso, Deus quer isso de você, e em nome de Deus a gente acaba instrumentalizando as pessoas, não deixando as pessoas pensarem, discernirem e orientarem bem a própria vida com autonomia, com responsabilidade. Então, essa primeira leitura é muito interessante. Por quê? Porque todos nós temos a tentação, todos nós, de querer enquadrar Deus nos nossos esquemas. Nós queremos que Deus pense como nós e queremos que Deus trilhe o nosso caminho. É o contrário. Nós precisamos educar o nosso pensamento para aproximá-lo cada vez mais do pensamento de Deus. E precisamos trilhar os caminhos de Deus, não que Ele trilhe os nossos, não que Ele pense como nós. É o que nós chamamos de conversão. Não podemos enquadrar Deus nos nossos esquemas. E a gente às vezes corre esse risco, né? E temos essa tentação de exigir que Deus pense como nós. E Deus faça o que nós queremos, né? É o contrário, nós devemos fazer o que Ele quer. Bom, dentro dessa lógica, se os pensamentos de Deus não são os nossos, se os caminhos de Deus não são os nossos, então aí nós podemos orar para o Evangelho, que aparentemente, no primeiro momento, pode dar uma sensação de injustiça. Será que Deus é injusto? A gente pode perguntar. Dentro dos critérios humanos, dentro das leis trabalhistas, esse Evangelho é lógico que é o seguinte: Jesus está falando como é a lógica de Deus, como é o reino de Deus. É lógico que nós não podemos permitir nenhum tipo de exploração, nenhum tipo de desigualdade salarial, mulher ganhando menos que homem, negro ganhando menos que branco. Nós não podemos pegar esse Evangelho aí para justificar a exploração, injustiças trabalhistas. Não tem nada a ver com isso, pelo contrário, Deus não quer nada disso. E nós devemos lutar veementemente contra qualquer tipo de exploração. Mas o que Deus quer mostrar, o que Jesus quer mostrar com essa parábola, com esse ensinamento, qual é a lógica de Deus? A lógica de Deus, no reino de Deus, todos são tratados com igualdade. É isso. Todos têm a mesma dignidade. É assim que Deus age conosco. Desde o primeiro trabalhador até o trabalhador da última hora. Não há privilégio, não há acepção de pessoas. Todos são chamados para a vida. E nós temos um Deus, o patrão aí é Deus, que de madrugada já vai atrás dos operários para a sua vida. Veja como Deus é teimoso, Ele vai ao encontro de seus filhos. Ele quer todos na sua vida. Vai de madrugada, vai às 6, vai às 9, vai ao meio-dia, vai às 3. E antes de fechar o expediente, ele vai assim. E quando chega ali na praça e encontra várias pessoas, o que ele diz? Por que vocês estão aqui parados? Qual a resposta? Porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Então aqui nós temos um elemento importante. Porque nós podemos pensar assim: bom,
se todos são iguais diante de Deus, se Deus é misericordioso, então eu vou deixar para ir trabalhar na vinha lá pelas 15 para 6. E vou curtir a vida. Né? 15 para 6, 10 para 6, antes de fechar eu entro. Isso aí é uma fé, não é? Isso é esperteza. Mas veja que o texto fala disso. Por que vocês estão aí? Porque ninguém nos chamou. Então o nosso Deus chama. A lógica de Deus é trazer todos para a sua vinha. Mas a lógica do mercado é deixar poucos na vinha e pôr muitos para fora. Não vamos fazer um tratado de economia porque não temos tempo. Mas esse evangelho aqui exigiria uma reflexão muito mais aprofundada. Se nós pegarmos o nosso sistema econômico, ele não é includente, ele acaba excluindo. E quem está dentro e não consome, é melhor que fique fora para não ser um esforço. Essa é a lógica do mercado. O mercado, dizia que o mercado iria trazer todos para dentro, mas isso não está confirmado. Nós temos 2/3 da humanidade, ou muito mais, fora do mercado, fora da vinha, fora do sistema. E ninguém chama para dentro. Quem chama para a vinha é Deus. E quando vem para a vinha, a gente começa a questionar: mas por que esse está tendo os mesmos direitos que eu? Eu já trabalhei em várias situações na igreja, em várias funções. Eu me lembro quando tinha alguns funcionários, um ficava olhando o coletivo do outro. Aí não mesmo. E esse aqui ganhou 10 a mais, o que aconteceu, né? E aí a gente começa a resultar, nesse que está aí no Evangelho, um pouco como os funcionários começaram a resmungar como o patrão. Porque a gente acha que todo mundo tem que ganhar igual e que Deus não pode agir de maneira diferenciada. Mas se aquela pessoa precisa de mais, é lógico que Deus vai dar uma atenção maior para aquela pessoa. Mas diante de Deus somos todos iguais. Somos todos iguais. Então vejam, queridos irmãos e irmãs, todos nós somos chamados à vinha do Senhor, todos. Não é para ninguém ficar do lado de fora. E a vinha é a humanidade, é o mundo. Deus quer todos dentro, não fora. E nós somos trabalhadores nessa vinha. Não há privilégio. Mas eu já participo da igreja há 50 anos. O outro entrou faz um mês e tem os mesmos direitos que eu. Tem. Tem. Mas eu já fiz isso na igreja. O outro não fez nada. Tem os mesmos direitos? Tem. Não há privilégio. Diante de Deus, caem todos os privilégios, porque somos todos iguais. O que cabe a nós é acolher as pessoas que querem vir para a vinha. É ir ao encontro das pessoas e trazer para dentro da vinha, fazer como o patrão fez. E na vinha do Senhor, estando dentro da vinha, todos nós, sem ficar contando tempo de serviço, tempo de igreja, tempo disso, tempo daquilo, sem contar isso, ver o que eu posso fazer para acolher melhor e para trabalhar bem na vinha do Senhor, que é a igreja, que é o mundo, a sociedade. Eu me lembro que quando o Papa Bento XVI foi eleito Papa, eu, por feliz providência, estava na Praça de São Pedro, com o meu querido e saudoso Dom Aloysio Pena, e quando saiu a fumaça branca, lá estava. E aí, quando foi anunciado o nome do Papa Bento, ele disse assim: os cardeais de Deus escolheram a mim, humilde operário na vinha do Senhor. Como bom alemão, ele falou muito pouco, falou tudo. Humilde operário na vinha do Senhor. O Papa e todos nós. Como eu não sou bom alemão, falo muito, perdão, né? Mas, humilde operário na vinha. Todos nós temos o nosso papel na vinha do Senhor. Vamos acolher bem, vamos dar a nossa contribuição e vamos praticar essa justiça. Deus quer todos na sua vinha, somos todos iguais diante dele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.